O despertar do sensei. Responsabilidade civil em treinamentos e eventos esportivos. Sensei Calazans Camargo, sétimo Dan e Dr. Marcelo Leite. Boa noite, amigos judocas, amigos do judô. Nós vamos começar aqui uma palestra, mais uma palestra do nosso ciclo anual de palestras que a Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba vem fazendo, né, desde a pandemia aí. O despertar do sensei. Responsabilidade civil em treinamentos e eventos esportivos. Sensei Calazans Camargo, sétimo Dan e Dr. Marcelo Leite. Boa noite, amigos judocas, amigos do judô. Nós vamos começar aqui uma palestra, mais uma palestra do nosso ciclo anual de palestras que a Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba vem fazendo, né, desde a pandemia aí. Nós já estamos fazendo essas palestras com o intuito do aprimoramento geral dos judocas e principalmente daqueles que pretendem exercer a função ou exercem já a função de professores de judô. É o despertar do sensei. Esta palestra de hoje é uma temática muito interessante que visa orientar professores, dirigentes esportivos, aqueles que realizam eventos, organizadores, e para isso nós trouxemos o doutor Marcelo Leite para tirar dúvidas, para a gente fazer um bate-papo aí. Então vamos lá, vamos dando andamento. Vamos lá, Marcelo. Então, professor, de forma bem simples, né, sem o juridiquês, procurei colocar alguns pontos, né, todo professor sabe que eu sou profissional de educação física também, e atuei muitos anos, né, então uma coisa básica, né, então podemos começar aí no slide. Então, o tema seria responsabilidades, né, civil, objetiva, criminal, né, objetiva, e temos aqui uma marquinha do certo e do errado, para a gente caracterizar bem que é o que nós vamos estar conversando aqui. É um bate-papo. Vamos para a próxima? Responsabilidade civil e criminal, ela vai ser dividida em objetiva e subjetiva. Objetivo aqui é de forma bem fácil apresentar alguns conceitos para a gente organizar algumas ideias, né? Então, é um bate-papo baseado na lei, é claro, né? Podemos seguir. Os elementos da responsabilidade civil. Para que você tenha caracterizado a responsabilidade civil, você vai ter a conduta, o dano, o nexo da causalidade e a culpa, que eu vou explicar a seguir aí cada um dos itens. Podemos passar. Na responsabilidade, então, vou falar da conduta, né? Responsabilidade civil, ela vai ser gerada por um comportamento humano, é a conduta de uma pessoa, que pode ser comissiva ou omissiva. Significa dizer que a pessoa pode cometer um ato ou deixar de cometer um ato. Ela ser omissa, que é uma coisa que é reprovada pela sociedade, né? Mais do que a comissão. Porque quando você, pensando que a comissão você fez porque quis, né? O ato omissivo você deixou de fazer, é difícil de explicar, né, as razões. E pode ser voluntário ou a pessoa pode ser inimputável. Imputável. Pode passar aqui. Quando a gente fala de dano, que é o segundo item, né, a gente vai falar que a lesão sofrida por uma pessoa que foi ofendida, ela pode ser moral ou física, ou aos seus bens ou aos seus direitos, né? Então, tem que haver uma lesão e ela tem que ser contemporânea, né? Não há um dano que seja responsabilidade de ressarcir se não for um dano injusto, né? O que quer dizer que se a pessoa autorizou, né, ela perdeu o direito da reclamação, né? Os requisitos que devem estar presentes para a gente considerar o dano é a atualidade,
a certeza da ocorrência e a subsistência. E o dano ele vai ser dividido em patrimonial ou moral. A gente vê muito as pessoas falarem em dano moral, né? Dano moral. Mas o dano moral ele não pode ser considerado como um simples aborrecimento. Tem que ser alguma coisa que causou um constrangimento, que levou a pessoa a ter algum tipo de distúrbio ou preocupação excessiva, perdeu noites de sono, ficou muito triste. Por exemplo, a pessoa marcou com uma festa de casamento, marcou para tirar foto. Chegou lá, o cara foi, tirou foto e entregou foto do teto. O dano moral aqui, ele existe, né? Porque a pessoa não vai casar de novo, não vai chamar. O momento que foi perdido, ele não vai ser recuperado, né? Então, assim, dano moral, ele exige uma prova. Vamos passar, Jefim? O nexo de causalidade significa a relação da causa e do efeito. A gente fala com relação à conduta que é praticada pelo agente que comete ou que se omite e o dano sofrido pela vítima, né? E aqui tem uma observação que é o nexo de causalidade, ele pode ser descaracterizado se houver a culpa exclusiva da vítima, a culpa de um terceiro, ou se acontecer o caso fortuito ou força maior, que são fatos invencíveis, né? Nós estamos falando aqui da natureza, por exemplo. A cláusula daí você passa a não ter o dever de indenizar, né? Ou não tem o dever de indenizar se houver as excludentes de licitude, que nós vamos ver aqui, que é o estado de necessidade, legítima defesa, por exemplo, elas excluem o nexo de causalidade. Vamos mais à frente, enfim. Então, um ponto mais importante aqui é a culpa, que é a distinção entre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Então, vai estar aqui na culpa. Todo comportamento contrário ao direito, tudo que não é lícito, né, não importando se tem a intenção ou não do agente, né, e causa algum dano a alguém, a gente vai chamar de culpa. O requisito da culpa é um dever violado. A culpabilidade ou imputabilidade do agente está dividida em possibilidade de conhecer o dever ou a possibilidade de observá-lo. Então, quando nós estamos falando do esporte, nesse caso específico, nós estamos falando de profissionais, ou que são formados, alguns que estão em formação e outros que se formaram na modalidade, porque algumas modalidades não exigem a formação de nível superior, né? E, então, assim, é impossível que a pessoa não conheça o que está fazendo e que ela não observe, né, o que é prerrogativo, aquilo que é importante para que não aconteça nenhum tipo de problema. Então, nós estamos falando aqui da culpa. A culpa ainda, né, pode ser agravada se a gente falar do dolo. O dolo significa, de forma bem simples aqui, né, eu coloquei, uma fraude, a má-fé ou a maquinação. Quer dizer, a pessoa, ela quis intentar contra alguém. Ela armou, ela tentou de qualquer forma prejudicar, né? Pode ser, por exemplo, numa luta, ela sabe que a pessoa está machucada e ela vai diretamente atingir ali frontalmente a parte que a pessoa está machucada. Então, isso aqui, a gente vai ver que vai ter uma fraude, pode ser considerado, vai ter a má-fé, né? E vai ter a maquinação, porque ele estudou, por exemplo, a pessoa, né? E aí tem aquela definição, é todo ato que conscientemente alguém induz, mantém ou confirma o outro em erro. Então, isso é o dolo. É a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo. Então, não sei se o professor tem alguma pergunta nesse ponto. Marcelo, um caso, por exemplo, para professores, orientações, né? A pessoa, por exemplo, já acho que já entra a ter uma questão de falsidade ideológica, né? Um professor que tiver em modalidades, somente jogo de futebol, é comum,
maquinar a idade, mudar a idade de atleta, esse tipo de coisa, inscrições, esse tipo de coisa acontece também. O E gato, né? O gato. gato, É aí já é crime, né? responsabilidade ideológica, crime, né? É crime. É crime, acontece. Tem um famoso aí aqui no Brasil é o Sandro Hiroshi, né? Que parece que é dono de um time de futebol hoje aí, não sei qual é, não estou me recordando, mas aí é crime. Aí já é uma outra modalidade, né? Vai fugir um pouco aqui da responsabilidade civil. Lógico, a pessoa fez porque ela quis, nós estamos falando do dolo, né? Da má-fé, da fraude. Ela, para ter um resultado positivo, ela buscou um artifício. Por exemplo, a discussão que existe hoje do cidadão que não teve, um esportista que não teve um resultado como homem, né, na categoria masculina, e ele vai lutar no feminino. Né? Então, assim, até que ponto é uma questão de gênero ou até que ponto é uma questão de necessidade de sobressair ao oponente? Porque imagina que um rapaz ele pode se apresentar como mulher, porque você vai lá, você troca o nome e tudo mais, e está fraudando, né? Tem um caso na Argentina onde um indivíduo ele mudou o nome, parece que o nome dele é João, mas ele mudou o nome para Joana, vamos colocar assim, para ele aposentar, porque aposenta mais cedo, né? E aí ele aposentou. E aí descobriram que ele continuou com a mulher dele e tudo mais, e que ninguém sabia, porque ele não se apresentava. Foi só para poder burlar o sistema. Acontece que há essa discussão aí, que é polêmica, e nós não vamos entrar nela, da questão de gênero, mas em alguns casos, a força do homem, independente da questão do gênero, vai sobressair o da mulher. Eu vi um lutador de boxe que não tem como, né, uma mulher vencer. Então, assim, é a questão que vai entrar aí em voga aí, pode participar, tem que criar um espaço separado, né, dolo, é uma fraude. Então, existem no esporte existe muito artifício que Essa acabam sendo é mesmo. usados. Essa é uma temática que no momento está bem abrangente, apareceu na É, natação, vários esportes, né? Falar para exatamente. você, Marcelo, você comentou aí também, falando aqui, da questão da aptidão, o professor que ele tem que ter conhecimento, independentemente aqui de ele ser graduado em educação física ou não, mas no caso só vem das artes marciais, das lutas, dos esportes de luta, Nada. como é o judô, né? Então, ele já se pressupõe que ele tem a obrigação de ter o conhecimento necessário para a prática, e uma prática exagerada, vamos dizer, que caracterize que ele passou dos limites, também ele já tá sendo a questão de orientação aos professores, né? Os É, cuidados aí das. mais à frente, nós vamos falar da responsabilidade objetiva e subjetiva, mas é assim, se a gente pensar que um indivíduo normotenso, que não tem nenhum problema de tensão, vai fazer um exame cardíaco, o fato dele subir na esteira, na frente do médico, faz com que a pressão dele aumente, e de que a pessoa que vai medir a pressão, ela tem um erro no aparelho, então, se eu medir a minha pressão, deu 12 por 8, e se o aparelho tiver um erro de 1 ponto, eu não estou com 12, estou com 13. Então, assim, a gente vai entender que o conhecimento na área de educação física ele é fundamental. Quando você manda uma pessoa subir uma escada, uma pessoa fazer um agachamento, sem você saber se ela tem algum tipo de lesão nos ligamentos, que foram provenientes, sei lá, de um congênito ou de algum esforço que ela fez no trabalho, né? Você está levando a pessoa a cometer um erro. Então, assim, existe a responsabilidade. Por isso que a gente faz lá os anamneses, tem um questionário que que esqueci o nome, mas tem um Parker aí que você faz um questionário para você ver se a pessoa enquadra em alguma situação de risco. Isso é muito importante realmente. Pode ser um problema de coluna, problema cardiológico, articulações em geral, né? E problemas que ela possa aí
vir a ter um mal súbito, né? E isso passa a ser responsabilidade do profissional também, né? Então, a morte súbita no mundo, ela existe. Nós já vimos aí alguns jogos de futebol, né? Atletas que... Um caso é um atleta que levou um cartão amarelo, ele ainda sorriu, deu 2 passos para trás e desligou, né? Porque a morte súbita é você desligar. E esse atleta era de um clube importante, estava jogando um campeonato, estava sendo televisionado, deveria estar com todos os exames dele em dia. Mesmo assim, não foi detectado. Não é uma coisa simples, não é uma coisa... Quebrou o braço, uma radiografia mostra, né? Então, é o médico quem vai poder auxiliar nós, profissionais da saúde, né, da educação física, ou o treinador, nessas situações. Por isso que nós vamos entrar daqui a pouco na seara dos eventos, né, onde nós vamos falar que para fazer um evento é importante ter uma equipe médica para poder auxiliar em qualquer tipo de problema, tanto o atleta quanto o espectador. A gente vai dividir a responsabilidade civil em subjetiva e objetiva. Quando fala de subjetiva, a gente vai falar da teoria da culpa. Então, assim, tem que ter aqui a presença de culpa ou de dolo, existindo, assim, elementos que foram descritos anteriormente aí. A teoria da culpa é uma das principais teorias que fundamenta a responsabilidade civil, onde estabelece que uma pessoa só pode ser responsabilizada pelos danos causados a outra pessoa se tiver agido com culpa, ou seja, se tiver agido com negligência, imprudência ou imperícia. É importante ressaltar que a aplicação da teoria da culpa requer a avaliação das circunstâncias em que ocorreu o dano e a verificação das medidas adotadas pela pessoa que o causou. Então, se a gente pensar aí num campeonato, eu vou fazer um campeonato e a entidade que está fomentando não estabelece que tem que apresentar pelo menos uma anamnese, né? Um termo de responsabilidade, um atestado, que seria o mais ideal, né? E a pessoa acaba se machucando ou tem um mal súbito, né? Existe uma culpa, né? Existe uma culpa de alguns indivíduos. Então, nós vamos pegar lá desde o profissional que levou o atleta, que às vezes ele é recreativo, né? E até da entidade, sendo que a entidade, a culpa vai ser objetiva. Então, assim, na teoria da culpa, a gente vai ter que provar que existiu a culpa da pessoa, né? Então, você vai ter que mostrar que ela foi negligente, que ela foi imprudente ou que ela não sabia fazer, né? Teve a imperícia. Podemos passar, chefe? E também aqui na verificação das medidas adotadas, que é o seguinte: eu vou fazer um campeonato e uma maratona e não dou água para as pessoas, não permito que elas carreguem e não dou água. Alguém vai passar mal? Provavelmente, né? Entre uma subida e uma descida aí, um cross aí, pode ser que alguém passe mal. Qual a medida que deveria ser adotada? A distribuição de água nos postos, né? Seria uma coisa importante, por exemplo, né, para hidratação. Ou a instalação do evento não está adequada para o porte do evento, Exatamente. né, perfil do evento, né? É muito amplo. É muito amplo, né? Muito amplo. Mas, vai lutar o judô e não tem tatame, no cimento, né? Não, o tatame inadequado, né? Inadequado, o tatame é uma pedra, né? Então, assim, bateu, caiu a cabeça, pode ter uma consequência, né? Um traumatismo ou uma coisa mais grave. Ou uma área de proteção inadequada, né? Que ele possa Exatamente. cair para fora da área, né? Inclusive Porque ali, existe né? uma norma, né? Muito norma. próximo um do outro, por exemplo, né? Isso. Acaba um machucando o outro. Então, uma área de proteção inadequada, né? No caso, né? Sim. Pode acontecer, sim. Então vamos lá, para a responsabilidade civil objetiva, que é a teoria do risco.
né? Então, só para lembrar que, em regra, né, a responsabilidade subjetiva é o dever de indenizar os danos causados diante de uma ação ou omissão que pode ser dolosa ou culposa, né? Então, a gente vai lembrar que tem os 4 elementos: culpa, dolo, ato ilícito, dano, nexo e causalidade, né? Então, isso está representado no Código Civil, que é o parâmetro, né? Não existe no Código de Esportivos, você vai ser remetido para o Código Civil e para o Código do Consumidor, quando a gente falar da culpa objetiva. Então, a regra é ser subjetiva. Então, se a gente falar aqui da responsabilidade civil objetiva, a gente vai tirar a culpa. A culpa ela é presumida. Então, haverá responsabilidade de reparação de um dano quando houver a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Quer dizer, um ato que aconteceu, que prejudicou alguém, que é o dano, e que tem uma causalidade entre a conduta humana de uma pessoa e esse dano, né, provocado para a vítima. Então você tira a culpa. A culpa é mais difícil de provar, né? E aí nós vamos entrar aqui numa seara que é assim, como existe a presunção da culpa, você vai impor a inversão do ônus da prova, tendo como cerne a condição menos favorável da vítima. A vítima passa a ter uma vantagem nesse caso, né? É importante dizer que nós temos, quando falo do esporte, nós vamos ter dois tipos de prática que estão sendo falado aqui: a profissional e a amadora. Nessa amadora, eu coloco também a recreativa, né, ou o lazer, como está no texto, né? Se não houver vínculo de relação empregatícia, a responsabilidade é subjetiva do praticante da conduta lesiva. Quer dizer, quando a gente fala do professor, do técnico, ele vai ter que ter culpa. Vai ter que ser provado que ele tem culpa. Quando a gente vai falar do CNPJ, aí é a teoria do risco. Deu para, mais ou menos, professor, para captar a ideia? Então, vamos tocar em miúdos aqui. No caso, a teoria do risco, ela quer dizer o quê? Que, por exemplo, uma lesão no ambiente já existe um risco desportivo da prática esportiva, né? Vamos dizer Não. assim. A responsabilidade objetiva é responsabilidade sem culpa. Em situações nas quais se comprova, existe uma comprovação que inviabiliza a indenização por parte para a parte que foi lesada. Então, assim, se você, né, não precisa provar a culpa, já está presumida a sua culpa, você só vai provar a conduta que aconteceu, que alguém fez alguma coisa, o dano e a ligação entre esse dano e a conduta. Então, assim, fica mais confortável para a vítima, né, conseguir a prova, que é a questão do agente público. Né? O agente público, ele vai entrar na teoria do risco. O CNPJ, o que vai fazer o evento, por exemplo, ele assume aqui a teoria do risco. Ele vai ter que estar dentro do que diz a legislação, que vai estar evocando o Código do Consumidor, e vai estar lá também no Estatuto do Torcedor, que ele tem que gerar as condições de conforto, gerar as condições favoráveis para o evento, desde o transporte, né, e do consumo que vai ter dentro do ginásio ou do estádio. Tudo isso vai estar sendo absorvido aqui em uma competição
pelo organizador, pela entidade organizadora. Então, você vê, doutor, então se pressupõe, por exemplo, um campeonato, eu tenho que me preocupar com o porte da arquibancada compatível ao número de participantes de público. Porque se eu tiver uma arquibancada espremida, sem ar, quente, pouca arquibancada, um evento muito grande vai ficar um em cima do outro, por exemplo, e eu realizei como organizador, como realizador, eu realizei esse evento em más condições, alguém passa mal, eu posso ser responsabilizado. Sim. Inclusive, o realizador do campeonato, pelo estatuto do torcedor, ele é responsável em socorrer, que é aquela questão da omissão, ele não pode ser omisso, ele tem que socorrer tanto quem acontece algum acidente dentro do evento, um participante do evento, diretamente ali um atleta que está participando, como também alguém da arquibancada que está na torcida, que tem um mal súbito e a obrigação de quem está realizando o evento socorrer essa pessoa, correto? Todos são consumidores. Todos são consumidores. Enquanto consumidores, eles têm o direito, né, desse atendimento. Então, assim, uma competição tem que ter uma equipe médica, né, paramédicos, a ambulância. A ambulância tem que ser de acordo com o porte do evento. Uma ambulância, eu não vou saber falar para quantas mil pessoas, por exemplo, né, qual é o porte, mas uma ambulância dá conta de socorrer, né, se houver mais de um problema, né? Quantos socorristas? Então, tudo isso aí vai estar disponibilizado aí na hora de você fazer se preocupar com o evento, pensando na responsabilidade. Eu acho que esse é uma preocupação muito importante para nós que realizamos eventos, porque quem se propõe a realizar um evento, né? Porque é uma economia que não vale a pena. É o tipo da coisa que é como seguro de carro, você paga rezando para não precisar usar, né? Sim. Então é o caso que você paga uma equipe médica boa, né? Você tem várias opções, você tem desde uma ambulância que não tem nenhum equipamento especial, que é só para translado mesmo, o motorista é um socorrista, normalmente qualificado, sim. Vai mais um acompanhante, pode ser um socorrista também, que é qualificado. E às vezes também, Marcelo, doutor Marcelo, sem a gente sem nós sermos aí preconceituosos, tem muito, sim, bombeiro civil, tem uma qualificação muito grande. O cara atua com problemas seríssimos de acidentes, de coisas gravíssimas, está acostumado mesmo com o estresse ali de coisas graves, né? Mas sempre que você tem determinados eventos, existe aquela UTI móvel que vem com todos os equipamentos, um médico acompanhando, o motorista socorrista, mais um auxiliar socorrista. Então, tudo é uma questão de custo para os eventos, mas é um custo que vale a pena a gente estar aí praticando dessa forma para poder dar segurança para o evento, porque como estamos falando aqui, o realizador do evento tem responsabilidade não só sobre os participantes da competição, mas sobre também o público, inclusive, independentemente de estar cobrando ingresso ou não, ele está como público, como espectador do evento, ele tem que se passar um mal súbito, um avô, alguém ali torcendo pelo netinho e tal, passa mal, não se sente bem, ele tem que ser socorrido pelo atendimento médico do evento, não é isso? Exatamente. Nós não estamos falando aqui, não tem distinção entre oneroso ou gratuito. É a mesma coisa. Estamos falando do evento, da organização de um evento. É que a gente fala em consumidor, estatuto consumidor, pode dar a impressão que é só quem pagou para entrar está consumindo, mas, na verdade, quem proporcionou a oportunidade de estar ali presenciando aquele evento é responsável, né? Foi feito um convite para as pessoas estarem ali. Sim. A partir desse momento, você assumiu um risco, você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela é objetiva. A gente também não pode deixar de dizer aqui que o profissional de educação física, em regra, ele é pronto-socorrista. Sim. Talvez, né? Sim, mas talvez. Será que estamos todos aptos para isso? Né? Embora a norma, né, para socorro é você chamar, né, o 93, né? O 93, ou hoje o 90 já cai lá também direto, né? Para que seja o bombeiro, né? O resgate, isso. Não adianta você também achar que
vai socorrer uma pessoa sem ter as mínimas condições ou preparo, porque você fica abalado emocionalmente, algumas pessoas, né? Imagina o seu aluno ou alguém que você conhece se machucou e em vez de socorrer um, vai ter que socorrer dois, né? São duas pessoas. É isso que acontece às vezes, como eu falei aqui, às vezes a especialidade médica do médico está atendendo, está ali, mas, né? Às vezes um socorrista de bombeiro tem muito mais experiência em convívio de estresse extremo, assim, né? Mas eu digo o seguinte também, na nossa modalidade, Marcelo, principalmente o doutor Marcelo, a gente, antigamente existia aqueles cursos de capô, né? Sim. Capô é o primeiro socorros ali de emergência tradicional, que o pessoal fazia até reduções de clavícula, colocar no lugar quando saía, joelho, braço. Isso foi terminantemente proibido. Nem se dá mais esses cursos, porque muitas vezes você pode ali, reduzindo um braço, prender uma artéria, dar um problema seríssimo. Isso aí é um risco e o professor que faz essa atitude, se der um problema, também está sujeito. Agora, tem alguns socorros que, se ele não deixar de fazer, já pode ser uma omissão, que no caso, ele como profissional que está ministrando aula em uma academia, nós não estamos falando só de eventos, mas numa academia, Sim. e a pessoa tem um mal súbito cardiológico ali, a pessoa tem que saber fazer a massagem cardíaca, que é o que vai segurar a pessoa ali até chegar um SAMU, até chegar ali um socorro de emergência, não é isso? Minimamente, o profissional tem que estar preparado para desapertar a roupa do indivíduo. Se tiver tendo uma convulsão, tentar tirar alguma coisa que esteja na boca, com muito cuidado, porque uma mordida desse indivíduo inconsciente, ela atinge 1 tonelada, né? Então, assim, tem que estar preparado para que se identificar que precisa de uma massagem cardíaca, tem que iniciar o trabalho. Não se usa mais a respiração, né? Porque verificou-se que o ar que você consegue fazer com que o indivíduo absorva, ele é uma quantidade muito pequena, não é o mais importante. Ele Né? não está com oxigênio, né? Que você já É, está expirando, né? Então, e com relação às doenças que apareceram aí na modernidade, desde a AIDS, você fazer uma massagem cardíaca com uma respiração no indivíduo, ele é algo preocupante, né? Então, não se faz mais há muito tempo, né? Sim. Mas esse é o caso, você desapertar a roupa da pessoa, o cinto, a camisa, mas tem uma questão que assim, tudo é perigoso, você pôr a mão no outro indivíduo, né? Você fazer isso aí, o negócio é imobilizar, chamar o resgate, imobilizar a pessoa, dar condições para ela estar sentada ou ela estar deitada de uma forma confortável, de forma que ela não vá bater a cabeça, né? E esperar. Né? Não adianta também sair como um herói, porque pode dar errado. Né? Exatamente. Podemos voltar, Jefferson? Isso. Então, eu falei das excludentes de licitude, né, que é o que vai descaracterizar o nexo de causalidade, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Podemos ir à frente? Isso. A função da responsabilidade civil, ela é reparatória, punitiva e preventiva. A responsabilidade consiste na obrigação de indenizar alguém por um dano cometido contra essa pessoa, este alguém. Então, assim, quando a gente fala da função reparatória, nós vamos pensar no ressarcimento do dano. Na função punitiva, nós vamos pensar na punição daquele que cometeu o dano. Inclusive, você ressarcir uma pessoa é uma punição, né? E a função preventiva é a teoria da precaução e da prevenção. Você colocar um limite, você pensar nas finalidades, nas consequências negativas. É um planejamento, né, para você evitar que você vá o risco, minimizar o risco com relação à responsabilidade. Podemos ir à frente, Jefferson? Isso. Então, aí, o senhor me pediu um tópico aqui que é
Eu gostaria que o senhor falasse até, né, que as pessoas carregam o atleta, né? O senhor pode começar aí, eu vou... Então, doutor, é muito comum no esporte, o professor faz coisas muito de coração, né? Ele quer ver o resultado, ele quer ver o atleta, não há má fé, né? Não há um objetivo de lesar ninguém, nada, mas muitas vezes de causar nenhum problema, mas muitas vezes ele vai no coração, leva atleta, enche o carro de atleta, nós já fizemos isso, todo mundo que está no judô há muito tempo já fez isso, né? Leva um ônibus, às vezes no seu próprio carro ou uma van, e para um evento, um atleta menor de idade, sem o acompanhamento dos pais, dos responsáveis, que até liberam muitas vezes verbalmente, né? Liberam o professor levar, mas e se acontece algo no caminho com o veículo, um acidente de trânsito, que é possível, né? Ou acontece durante o evento também um fato, uma lesão com esse atleta que está menor de idade, por exemplo, foi levado pelo professor ao evento sem a presença dos responsáveis, né? Quais são os cuidados que um professor tem que tomar? Isso é muito comum no nosso meio do esporte e no meio do judô, principalmente. Quais são os cuidados que deve-se tomar, o que deve ser feito numa situação dessa? O maior cuidado é conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, no primeiro artigo, ele é extenso, né? Então, coloquei alguns elementos só aqui para a gente discutir, mas aqui no número 1, tá. A lei dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente. No 2, considera-se a criança, para efeitos da lei, pessoa até 12 anos de idade incompletos. E aí tem as questões penais, né, também, que vão ser diferentes. E o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos. Sendo que, em alguns casos, nós vamos, de forma excepcional, ter as pessoas de 18 a 21 anos de idade. Tá? Então, separei depois o artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei de da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, assim, gostaria que passasse para a gente falar o outro, depois a gente vai contextualizar tudo isso. No 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. No 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bom, é o seguinte, quando a gente fala de esporte, a gente pensa em resultado. Quando a gente pensa em resultado, a gente pensa em algumas coisas que não são saudáveis. Então, a gente vê tanto os familiares quanto os próprios técnicos que, para tentar incentivar, não é o correto, mas para tentar incentivar, na cabeça deles, acabam causando tudo isso aí que a gente explanou. Formas de violência, vexatórias, humilhação, violência física para querer ensinar, coisas que não se admite mais hoje em dia. Sendo que, inclusive, em 88, quando foi promulgada a Constituição, o terceiro artigo é um dos pilares, né, uma cláusula pétrea, é a dignidade da pessoa humana. Então, imagina que todo e qualquer ser humano nesse país tem direito à sua dignidade. E é por isso que, inclusive, tem esses programas de renda mínima e assistências que alguns criticam, mas é pensando nisso, que todo, inclusive o estrangeiro, tem direito à dignidade preservada. O ECA vem
para ser uma lei específica, né? Ela é uma lei especial, aonde traz que a criança, ela reforça, né, que a criança tem esse direito. Então, você vai ensinar um atleta, e eu já passei por isso, de dividir quadra com colegas que gritavam, xingavam, e eu era contra. Então, assim, não acredito que isso vá fazer a diferença, mas a gente vê como tática algumas pessoas usando, o que é crime, né? Então, não viemos aqui para falar de crime, viemos aqui para falar das responsabilidades, mas fica aí uma oportunidade para se pensar, para refletir sobre isso, o conhecimento sobre a lei, sobre o ECA, principalmente, saber, né, que algumas práticas que aconteciam no passado não devem acontecer mais, né, para que sejam preservados a todos, né? Tanto o indivíduo que está ali como o aprendiz, né, o atleta, o aluno, quanto o profissional. E também a entidade, né, porque sofre também. O CNPJ, ele é corresponsável, né, pelo professor que ele tem no local. Até nós estávamos conversando, imagina a situação onde um atleta fez alguma coisa errada, falou mal, e aí ele vai ser punido na academia com um treino físico mais rigoroso, né? Aliás, nas Forças Armadas tinha isso, né? Paga 10, faz a flexão, faz abdominal, e hoje já não pode mais também, porque fere frontalmente a dignidade da pessoa humana. O senhor quer falar alguma coisa, professor, sobre... Às vezes um exagero na reprimenda, né? Pode causar problemas sérios, né? E nessa questão, Marcelo, doutor Marcelo, da questão aí eu chamo Marcelo de Marcelo porque ele foi, inclusive, da minha assessoria aqui na vereança São José dos Campos, uma pessoa muito capacitada. Eu conheci ele como professor de educação física há muito tempo. Como advogado, ele fez... Você está na qual pós-graduação já? Na nona. Na nona, muito estudioso, decolou mesmo, avançou demais no direito, é meu advogado pessoal, inclusive. Marcelo, doutor Marcelo, né? Com relação a essa questão, existe uma forma deste professor que leva um aluno para um evento, ele é necessário que ele peça uma autorização para o pai, por escrito, para poder estar transladando esse aluno, para poder ele ficando responsável durante aquele evento pelo aluno em uma outra cidade em que os familiares não estão presentes, os responsáveis não estão presentes, esse aluno está nas mãos dele. E possa até vir a acontecer algum problema, como ele se salvaguarde se ele tiver essa autorização formal. Vamos para o próximo slide, que vai responder isso aí. Vamos lá. Então, aqui, ó. No 18A do ECA, a criança ou adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, que hoje em dia a maioria das famílias tem, né, uma ampliação, né, por alguns motivos, pelos responsáveis legais, e isso nos inclui, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Então, cai naquilo que a gente falou. Não é admissível qualquer tipo de violência contra nenhum ser humano, mas contra a criança existe a lei de forma especial. Vamos passar para o próximo, Javin, que vai responder a questão da autorização. No 83 diz: nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, já começa aí. No parágrafo 1º, tá aqui, a autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à residência da criança, vizinha, né?
ser na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Passa mais um, Jefim? Então, contígua quer dizer que é vizinho, adjacente, próximo, tanto no tempo quanto no sentido. Então, assim, são as definições aqui do dicionário, tá? Só para a gente entender que é questão da vizinhança. Deixa eu ampliar aqui. Tratar-se de comarca contígua a residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, em uma mesma unidade de federação, incluída na mesma região metropolitana. A criança estiver acompanhada, então, se a criança estiver acompanhada, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior, dos pais ou dos irmãos. Até o terceiro, também aqui inclui os tios, né? Até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Tá, isso aqui é uma precaução, tá na lei. Garante alguma coisa? Se nós fizermos o atestado, aí aconteceu um acidente, vai deixar de ter responsabilidade? Bom, você foi prudente, reduziu o risco, porque certamente vai acontecer algum tipo de reclamação no sentido de ser indenizatório, né? Só que se você comprovar que você está agindo de acordo com o que diz a lei, você provavelmente não vai ser punido. Você está criando uma excludente da sua ilicitude, porque é uma responsabilidade você ter uma criança que não é sua sobre os seus olhares, né? Imagina que você vai para um campeonato que vai durar 3 dias. São 3 dias olhando uma criança. Uma ou quantas? 5, 6? Modalidades de quadra, de campo, nós estamos falando de 12, 15, né? Então, assim, é muito complexo. Então, mesmo com autorização, você não vai escapar de ter um probleminha aí. Porém, você está coberto. O senhor quer perguntar alguma coisa sobre isso, professor? Isso é bastante interessante, né? Porque nós aqui, aquilo que eu disse, o professor muitas vezes ele vai no coração, não pensa no que pode acontecer, né? Ele está proporcionando oportunidade para aquela criança participar, ele está pensando no progresso dessa criança e em gerar uma oportunidade para que ela participe de um evento. Mas muitas coisas podem acontecer, não só no deslocamento, no próprio evento, né? E então eu acho que é uma coisa a se preocupar, que as pessoas não pensam, mas é uma coisa tão simples, né? Desenvolver um formuláriozinho, um documento de autorização, é uma coisa muito simples, né? Nós aqui na nossa academia, nós tínhamos também na ficha de inscrição, já voltando em temáticas anteriores que falamos aqui hoje, na ficha de inscrição, um termo de compromisso que os pais ou responsáveis se declaravam cientes, né, da condição de risco da prática desportiva. Sim. E que a criança estava submetida a exames médicos, recentemente estava autorizada à prática esportiva, a gente pedia para anexar um exame médico também ali, periodicamente. O doutor Chico, inclusive cardiologista, e um grande atleta, anjo da guarda da turma do judô aqui, de vários esportes São José dos Campos, da região, um grande atleta do passado também, faixa preta, ele preconiza aí um exame médico a cada 6 meses, de rotina a cada 6 meses, que às vezes a pessoa está 1000% e ainda tem um problema. Quanto mais se não fizer o exame médico, que acaba pode pegar um simples eletrocardiograma, já pode pegar muita coisa. Então é importante estar fazendo sim, né? E eu acho que vem somar bastante, doutor Marcelo, porque é uma prática recorrente essa sua orientação, essa questão aí da gente não se preocupar com isso, né? Com algumas tomadas de providências aí, de precauções aí, de estar levando os menores, principalmente aí, com a devida autorização dos responsáveis.
Vamos adoçar um pouco isso. Ao contrário do que seria o atestado médico, com a validade de 6 meses, você não deve fazer uma autorização de viagem para um campeonato inteiro, por exemplo. Porque hoje você tem a autorização, a criança vai com você, amanhã acontece um problema na escola, não teve nota, a mãe proibiu, você tem autorização e você leva. E agora? O que vai acontecer? Né? Normalmente, campeonato de judô é um dia só, mas pode ter um futebol de campo que é um mês jogando, Que né? é o mês, Todo exatamente. final de Então, semana, ou mais. então tem que ser a cada viagem, Cada evento, cada viagem. cada viagem, cada Cada evento, jogo. identificando o local, o horário, como vai, né, com o máximo de detalhe, como se fosse um contrato. E aí eu vou dizer uma coisa aqui. Quando eu entro no ônibus, eu pago o bilhete. Esse bilhete é um contrato. Esse contrato é um contrato de adesão. Você entrou no ônibus, pagou, assinou um contrato. Então, se acontecer alguma coisa, você está coberto pelo seu contrato, que é de levar você do ponto A ao ponto B. Se eu der a carona para alguém, independente da idade, não vamos entrar nessa questão. Deu uma carona para alguém, eu não tenho uma obrigação? Foi de graça. Não tenho obrigação? Tenho. Eu tenho a responsabilidade. Por quê? Não vamos esquecer que a responsabilidade vem de um dano que você causa a alguém. Então, se eu bati o carro e provavelmente eu vou virar o volante para me livrar, né? Vai machucar a pessoa, eu tenho a responsabilidade do evento. E aí vamos ver o que aconteceu, se eu tenho culpa, se teve dolo, né? E se foi um dolo eventual, em quais condições, aí vai entrar em outras questões de se foi imperito, imprudente, né? Se o carro estava em boas condições. Então, é mais grave do que a gente imagina. É que a gente dá muita sorte, né? Então, a gente ou não acontece constantemente ou nós não ficamos sabendo. Mas, à medida que a gente levanta uma questão, a gente tem que ficar mais atento. Né? Uma outra questão é o exame médico de 6 meses. A pessoa fez o exame cardiológico, eletrocefalograma, foi lá, se despediu do médico e marcou lá para voltar daqui a 6 meses. Ela pode atravessar a rua e morrer. Porque nós estamos falando de morte súbita, provavelmente vai ser uma falha elétrica do coração. Né? São 2 pontos onde você recebe uma descarga de energia elétrica e essa descarga ela caminha até outro ponto. E quando fala de fibrilar, né, o desfibrilador é para fazer o coração voltar ao normal. Essa tentativa, né, que se dá lá com o CPAP, né, com o equipamento, o choque, primeiro que não temos lugar nenhum. Outro, não temos pessoas habilitadas aí. Você vai nos Estados Unidos e todo lugar tem. Mas é uma questão que, mesmo com o exame em dia, com o exame na mão, não te garante. Não quer dizer. Só que você está coberto. Por quê? Quem é apto para identificar um problema, para poder resguardar a integridade física de uma pessoa mais do que o médico? Difícil, né? Então, a gente precisa solicitar, insistir, o aluno vai querer fazer a aula, vai implorar, mas ele tem que ficar de fora. Pode ser uma questão econômica, a academia precisa do dinheiro, o evento precisa arrecadar, porém, imagino que se acontecer alguma coisa, o gasto, né? E a questão material é a menor daí, né? Porque aquele que cometeu um delito de forma por culpa, ou pela questão objetiva, e não queria, né, uma pessoa de bem, ela vai ter alguma sequela, vai ter alguns problemas aí. Acredito que psicológicos e tudo mais, né? Sem contar que algumas coisas você não paga com o seu patrimônio, você paga com a sua liberdade. Então, a reflexão ela tem que ser grande. Eu sou advogado de um profissional
que ele ia pegar 8 anos e 6 meses, nós conseguimos reverter lá, provar, e ele vai assinar durante 2 anos e pagar multa e trabalhos como voluntário. Então, assim, e se desse errado? São 8 anos e 6 meses. Então, a gente tem que avaliar bem, tem que ser mais maduro, tem que ter mais orientação, né? A gente vai procurar, por exemplo, o médico quando está doente, o dentista quando o dente está com cárie, o advogado quando aconteceu alguma coisa de mais grave. Essas orientações profissionais, elas têm que acontecer antes, né? Antevendo o problema. É uma dica aí, né? Voltando aqui, né, para o slide, na Lei Geral do Esporte, eu vi um ponto importante com relação aqui aos eventos. No artigo 142, a Lei Geral do Esporte, para quem não sabe, ela é recente. Ela aí tem 2 meses aí agora. No artigo 142, diz que as relações de consumo em eventos esportivos regulamentam especialmente por esta lei, sem prejuízo da aplicação das normas gerais de proteção ao consumidor. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei e para fins de aplicação do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor, considera-se o consumidor ou espectador do evento esportivo, torcedor ou não, que tenha adquirido o direito de ingressar no local a título oneroso ou gratuito, onde se realiza o referido evento, e fornecedor da organização esportiva responsável pela organização da competição em conjunto com a organização esportiva detentora do mando de campo, se pertinente, ou alternativamente as duas organizações esportivas, quer dizer, elas podem ser solidárias. Passa mais uma, Jefim? Bem como as demais pessoas naturais ou jurídicas que detêm os direitos de realização da prova ou da partida, os organizadores. Porque às vezes você vai colocar aqui também os patrocinadores. Não está lá a exposição da marca? A pessoa, ela colocou a marca lá, ela deu o dinheiro e ela não quer saber aonde foi gasto o dinheiro. E essa economia que às vezes é feita de não colocar ambulância, de não se preocupar com um atendimento adequado, segurança. Porque imagina se você está num ginásio e entra lá uma quadrilha e rouba todo mundo, né? Então, é mais do que só um mal súbito. É muito mais. No parágrafo 2º dessa lei, diz que as organizações esportivas que administram e regulam a modalidade esportiva em âmbito nacional caracterizam-se como fornecedoras relativamente aos eventos esportivos por elas organizados, ainda que o cumprimento das tarefas materiais locais a eles pertinentes seja incumbência de terceiros ou de outras organizações esportivas. Quer dizer, a responsabilidade não é só da delegacia, por exemplo, no judô, regional de judô. Ela é da federação e em conjunto com a confederação. Por isso que a confederação tomou, por exemplo, a medida de cancelar alguns campeonatos por um problema que aconteceu recentemente. Então, a preocupação envolve a modalidade. Todas as pessoas que estão fazendo parte da modalidade. Não atinge só o atleta, né? E aí é um momento, quando acontece um problema, geralmente é um momento de repensar para que isso não aconteça mais, né? Então é isso que está na Lei Geral do Esporte. Podemos passar, Jefim, para ver qual que é o próximo? Na Lei Pelé, que teve primeiro a Lei Zico, que na minha opinião era muito melhor, depois veio a Lei Pelé, onde teve alguns privilégios. Na Lei Zico falava muito sobre administração, estava lá predizendo que os clubes tinham que pagar, tinha responsabilidade fiscal, né? Aí não deu certo. Esperou 2 anos, não deu certo, aí fizeram a Lei Pelé. No artigo 34, são deveres da entidade de prática desportiva empregadora, então nós estamos falando aqui de atleta profissional, em especial, no parágrafo 3º, submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva. A Lei Pelé fala sobre a responsabilidade, né, dos exames nos atletas que vão competir de acordo com a modalidade. No 35 da Lei Pelé, são deveres do atleta profissional, em especial
no segundo parágrafo, preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva. Por um lado, a entidade tem a obrigação de fornecer, por outro, o atleta profissional tem o dever de cumprir as exigências da entidade. Quer ter alguma pergunta, professor? Então, o atleta profissional, eu acho que, inclusive, caracteriza esses atletas que recebem bolsas Sim. para competir por determinadas cidades, são considerados profissionais, né? Porque não é só o de futebol que é profissional. Um atleta que ele está vivendo do esporte, que ele recebe, por exemplo, de uma prefeitura um valor para representar aquela cidade em qualquer modalidade, ele passa a ser de responsabilidade daquela entidade, né? Aí nós vamos entrar numa seara assim. Profissional tem alguns significados essa palavra profissional. Por exemplo, quem ganha de 1 centavo a 1 milhão é profissional. Quem atua, mesmo que de forma gratuita ou onerosa, e tem lá o compromisso de horário, de função, ele também é profissional, né? Então, a gente vai patinar um pouco aí, porque quando a gente fala de profissional, na Lei Geral do Esporte, ela vai dizer das bolsas, mas ainda vai ter uma diferença entre a competição. Então, é a competição que vai estar estabelecendo aí uma diferenciação. Porque vamos ter, assim, o atleta amador, ele pode receber bolsa, mas a bolsa não é para subsistência. A bolsa é para comprar equipamento, para deslocar até o local, para ter um lanche, né? Então, acontece uma distorção? Lógico que acontece. Mas existe uma diferença do atleta que é amador e pode receber uma bolsa, e aí ele tem que comprovar aquilo que ele vai receber nessa bolsa de acordo com os gastos que ele tem. Ele recebeu R$ 1.000 e é para comprar chuteira ou sapatilha, é para comprar uma bolsa, ele vai ter que apresentar os gastos, né? Prestação de contas tem Prestação que de ser contas. compatível com a finalidade da bolsa. E o profissional, não, é salário, né? Então, Ele nós vamos gasta estar o que ele falando quiser. com o que ele quiser. Então, assim, não é o dinheiro que vai estabelecer a diferença do profissionalismo e do amador. Certo. Podemos passar mais um, Jefim? Tá. Então, assim, vamos encaminhando aqui para o final dos slides, né? Não existe uma lei específica que exija o atestado médico para praticantes de atividade física amadores e recreacionais. Na lei, está falando do profissional. Então, não tem. Tem projetos de lei que não foram votados, não caminharam, né? Então, assim, se houver alguns incidentes em academias, e aí teve uma preocupação, mídia, e aí saiu uma nota técnica do CONFEF em 2012, então é a nota 002, que orienta os profissionais de educação física a realizarem uma avaliação física detalhada antes da elaboração de um programa de exercícios. Se forem observados fatores de risco que possam ser agravados pela atividade física, o profissional deverá solicitar uma avaliação médica especializada, buscando identificar restrições e estabelecer linhas de orientação para as prescrições de exercícios apropriados. Dá na mesma eu falar aqui do aluno ou eu falar do atleta, amador, né, ou recreativo. É a mesma coisa. Então, essa norma técnica é uma nota, né? É uma norma técnica. Ela diz, né, de forma direta que o profissional tem a obrigação de solicitar, de fazer pelo menos uma anamnese, né, um questionário para poder saber as condições da pessoa. E se ele identificar em alguns pontos lá que a pessoa não está com as suas capacidades, ou tem as capacidades reduzidas, ele deve encaminhar ela para uma avaliação médica.
Então, o profissional, às vezes, ele tem mania de achar que ele sabe mais que o médico, né? É mais rei do que a realeza, né? E não é. É o médico que vai ser o garantidor do indivíduo. E, inclusive, provavelmente alguns médicos, eles vão mandar as pessoas, todo mundo para natação. E aí você vai falar, nossa, mas todo mundo na natação? Lógico, é onde tem menos risco, né? A pessoa está na água, não tem o peso do corpo, então não vai lesionar o joelho, não vai, né? Embora tenha a lesão do acrômio, né? E tudo mais. Porém, é mais difícil de acontecer. Então, o médico ele já vai fazer uma prevenção. Ele não é bobo. Se ele for indicar um esporte, ele vai falar, vai para natação, porque minimiza os riscos, né? Até porque, eu vou falar uma bobagem aqui, mas é real, esporte e saúde às vezes não estão relacionados diretamente. Às vezes eles colidem, né? Um atleta, para ter um resultado, ele faz loucuras para emagrecer, para ficar forte, né? Então, saúde e a prática de atividade física, por vezes, não estão relacionadas. Então, o profissional tem que se garantir, sim, com um atestado médico. E quanto mais estiver próximo da profissionalização, porque, como o professor disse do amador que recebe, ele é um mini profissional, ele é um projeto de profissional. Ele está ali já se espelhando, ele tem o treino todos os dias, ou 4 vezes, 5 vezes, alguns em 2 períodos, porque vai para a academia e tudo mais, e você tem que ter um olhar diferenciado para ele. Você tem que exigir dele também, porque você vai exigir na quadra, no treino, e o corpo dele, como é que tá. Exatamente, eu acho que é um ponto importante, né? E apesar que o que você está dizendo aqui é que existe uma nota técnica do CONFEF e que a lei não obriga o atestado, né? Não Não obriga, obriga. mas o bom profissional ele deve estar respaldado, né? Respaldado, sim, e porque as coisas podem acontecer, né? É o que nós estamos tentando trazer aqui, elucidar com as pessoas, passamos várias temáticas, né? E trazer uma situação importante de reflexão para os profissionais, os organizadores de eventos, os profissionais aí que estão aí ministrando as aulas, os dirigentes esportivos, né? Para a gente repensar muito as nossas atitudes, estarmos aí aprimorando, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. As leis evoluem, as nossas posturas também têm que evoluir, porque o mundo gira e a gente coisas que nós não nos preocupávamos no passado, a gente tem que dar mais atenção e dando mais atenção, né? A tecnologia está aí, as condições estão aí. Antigamente não se dizia isso. Quando eu comecei o judô, não se falava no UTI móvel. Ficava um médico voluntário, geralmente era um pai de aluno, que ficava no campeonato paisano, na beira do tatame, ali à disposição do campeonato para nos ajudar, um voluntário, né? Não se falava numa equipe médica. Hoje a realidade é completamente diferente, porque a tecnologia, inclusive, possibilita você ter um UTI móvel, conforme o nível do campeonato, ter um desfibrilador à disposição da competição, ter pessoas qualificadas, você ter uma condição que você possa estar oferecendo não só aos atletas, mas ao público presente, uma situação de segurança, né? Nós passamos por vários assuntos aqui muito importantes, doutor Marcelo. Professor, E já estamos aqui praticamente na conclusão, mas acho que foi muito produtivo. então assim, quando fala de responsabilidade, a gente tem que imaginar assim, passamos pelo Covid. Se não fosse decretado que nenhuma modalidade ia ter atividade, quantas pessoas iam se preocupar em usar máscara ou fazer usar máscara? Será que não iam ter mais pessoas doentes no meio? Quantas pessoas vão para a academia, praticam a modalidade, por exemplo, musculação, onde você tem bloqueios, né, manobras de valsal, e a pessoa vai para casa e ela passa mal em casa e a academia nem fica sabendo. Então, é muito delicado. Você está mexendo diretamente com a saúde da pessoa ou a doença, né?
se a pessoa tem alguma disposição, né, genética ou congênita, você está mexendo com a doença dela, né? Então, quando a gente pensa em atletas, desde a escolinha, eu acredito que já deva ter um manual de conduta. As pessoas têm que ter a conduta, que vai falar, inclusive, da parte comportamental. Para você ensinar o atleta que você quer formar das questões éticas, das questões de saúde, das questões nutricionais, das questões escolares, né, da cobrança do rendimento, tudo ali já no manualzinho, né? É uma coisa que seria importante e que não pode ser diferente do judô para o basquete, para o vôlei, porque nós estamos falando de seres humanos. E nós estamos falando de esporte que não deveria visar formação só de atletas para competição, mas sim de indivíduos que vão ser médicos, professores, advogados e vão fazer o que a maioria faz, né? Ter família, criar seus filhos, né? E assim a roda vai girar, né? Imagina que o judô é uma modalidade, por exemplo, de altamente anaeróbia e em 3 minutos a pessoa produz muito mais esforço do que uma maratona, né? A maratona é exagero, mais que uma corrida. A pessoa ela vai ali em 3 minutos fazer com que o esforço do seu coração, né, o seu débito cardíaco, a adrenalina, a noradrenalina, vai subir num ponto, né, para se compensarem, que vai fazer o seu batimento estourar, né? E aonde você tem um risco muito grande. E é assim no basquete, quando a pessoa dá as corridas na quadra de 28 metros, é assim no handebol, né? O futebol é que tem como o campo é maior, dá para dar uma diminuída nisso, dá para dar uma equacionada. Mas é o futebol que acaba tendo um amparo maior, porque os patrocinadores estão no futebol, o interesse da população está no futebol. Então, assim, na verdade, a lei, se a gente parar e ler, foi feita para o futebol. E a gente adapta ela para as outras modalidades. Isso é uma visão que eu tenho. E aí as modalidades têm que fazer uso, né? Um uso ampliado aí, né? Fazer uma comparação e trazer para a sua realidade aquilo que está escrito lá. Tanto é que na lei mesmo tem um espaço lá que é só futebol, né? Então, o nosso país, ele tem como eleito o futebol em primeiro lugar. E as demais modalidades que vêm na sequência. Eu acho que talvez o vôlei seja o segundo, hoje, né? E vem. Então, aonde tem dinheiro, tem uma facilidade maior de ter médico, de ter exames, de ter uma estrutura de alojamento, com alimentação, né? Com a melhor alimentação. Então, é uma coisa a gente tem que é real. Nós moramos numa cidade onde tem programas que incentivam tanto na renúncia fiscal, os projetos, quanto programas da própria prefeitura, que, assim, estamos à frente de muitas pessoas. E aí o senhor conhece melhor do que eu, né? E pode falar aí, né, sobre esse tema aí, para a gente finalizar, porque depois eu acho que tem 2 slides só. Eu acho que sim, Marcelo. Aqui a gente tem realmente aí essa cultura esportiva, né? Que São José dos Campos, né? Programas permanentes aí. Não é à toa que São José dos Campos está como campeão dos Jogos Abertos consecutivamente há alguns anos. São programas permanentes que não são programas de governos, né? São programas de Estado, uma cidade, embasados em legislações robustas que não deixam um prefeito que não gosta, por exemplo, de esporte, acabar com um determinado programa, ou que adversário político do prefeito anterior querer acabar com o programa para depois mudar o nome e começar de novo lá na frente. Aqui não se faz isso, porque os programas têm base legal e foram instituídos através de leis municipais, né? Então, é uma legislação bastante robusta nessa questão aí de políticas públicas de esporte, são um dos diferenciais da nossa cidade de São José dos Campos. E a gente tem que realmente tá dando toda essa infraestrutura aí de retaguarda em tudo que se faz em termos de evento, dando essa cobertura, dando essa orientação
para que a gente consiga ter a maior qualidade possível do esporte no geral. O judô é um esporte altamente formativo, existe, sim, trabalhos fortes de alto rendimento, que geralmente são uma vitrine para um chamariz, para uma prática massiva do judô como atividade física, como esporte pelas crianças, mas sempre trazendo os bons professores à frente dos resultados esportivos. Eles preservam muito pela formação da pessoa e pela qualidade de vida, pela melhoria da saúde, que vem à frente a questão de ser um bom cidadão e de ter uma boa qualidade de vida, vem à frente do resultado esportivo, né? A parte competitiva também faz parte do judô, é uma parte forte. O judô é um dos grandes esportes de medalhas do Brasil, né? Muitas medalhas olímpicas, um dos esportes mais premiados do Brasil em Olimpíadas, mas, acima de tudo, está uma pleia, uma legião de professores preocupados em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso aqui que a gente está falando de bases legais, mas sempre buscando essa melhoria. Então, vamos para uma conclusão aqui. Coloquei uma frase aqui que é: mais vale prevenir o problema do que lidar com ele em seu pior estado. Bom, não precisa explicar, né? É melhor a gente fazer a coisa certa, de acordo com a lei, tomar o máximo de zelo, do que a gente ter que lidar depois com uma morte súbita, com uma paraplegia, né? Porque não estamos falando só do esporte, só de resultado, medalha. Aliás, para uma cidade, o que menos importa é uma medalha. Não tem nem lugar para pôr, né? A gente tem que pensar no macro. Então, essa frase aqui eu achei bacana, né? E a gente tem que pensar na prevenção, sim, na organização geral, na união das pessoas dirigentes e de outras modalidades, para que possam caminhar aí de uma forma mais segura. E o finalzinho ali, enfim, só para a gente, para concluir mesmo ali, pedir para você voltar o slide. Isso. A conclusão é muito simples. Temos muitos deveres enquanto entidades, dirigentes e profissionais, os quais devemos nos atentar, pois podem gerar problemas cujas penas são pagas com bens, questão material, ou com a liberdade. Então, é grave. A gente não pode ignorar, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E, mais do que isso, vamos dizer que pudesse, ninguém pode deixar de usar o bom senso. É regra geral, né? E aí, o último, só para fechar, né? Por favor. Isso. Bom, ficou à disposição. Foi um bate-papo, a proposta era essa. Não sei se acabei ajudando, né? Mas agradeço aí o convite, professor. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado aí, meu amigo Marcelo, né? Que eu acho que foi muito produtivo. E acho que nós... Bom, tenho certeza que nós trouxemos aí na cabeça das pessoas já uma forma de estar repensando algumas atitudes, buscando se prevenir um pouco mais, se precaver, ter alguns cuidados que vão passando batidos, né, no dia a dia, né? A Federação Paulista, a própria Confederação Brasileira, ela tem sim seus protocolos, inclusive nesse momento foi citado aí a questão dos que alguns campeonatos estão sendo paralisados, somente em algumas categorias dos veteranos da Confederação Brasileira, porque ela está revendo protocolos, né? Ela vai tentar trazer uma maior segurança, né? Porque é preciso aprimorar. Tá? Eu vejo isso como uma postura importante, uma postura de humildade, de repensar, de redefinir rotas, né? E judô é sempre assim, né? Em tudo. A gente ensina para o nosso atleta que ele não pode ficar colocando a culpa da derrota no árbitro. Ele tem que usar aquela derrota para autocrítica, e às vezes uma derrota é até mais importante que uma vitória, porque você vai fazer uma crítica construtiva, uma autocrítica, uma autoavaliação, seu técnico vai intervir com você ali, você vai estudar, vai aprimorar, vai ter a oportunidade que a competição lhe dá, o Shiai lhe dá, que é colocar à prova o que você treinou, aperfeiçoar o seu judô, sua prática.
E é assim para nós dirigentes, né? É uma analogia com os eventos que a gente faz, e assim para nós professores, nas nossas aulas também, a gente tem sempre que estar buscando o aprimoramento e o aperfeiçoamento. E tudo baseado em conhecimento. Hoje aqui foi o conhecimento jurídico que nós absorvemos aí, tenho certeza, muita coisa com o doutor Marcelo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado Obrigado, a professor. todos vocês também que estão nos prestigiando, assistindo a palestra. Valeu. Olá, amigos. Estamos encerrando o nosso ciclo anual de palestras 2023 da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. Nós começamos essa atividade em plena pandemia, uma iniciativa dos professores locais em 2021. Se existe algo positivo da pandemia, foi esse olhar que se teve aí para as capacitações online. E continuou e vai continuar dentro do judô, porque é muito importante o estudo e o aprimoramento. Obrigado aos professores,